E ele já abre com um problema que é central na perspectiva do sistema mundo, que é o problema do tempo do mundo. Tanto Wallerstein como Brodel sempre destacaram essa questão, ambos citam um sujeito chamado Wolfram Eberhard, que na verdade ele não está falando de um tempo do mundo, né? Uma espécie de teatro do mundo. Mas o que seria o problema do tempo do mundo que aparece no Brodel e que aparece no Wallerstein e que o Arantes puxa? Olha, não faz sentido fazer comparações com elementos, partes de um sistema em tempos diferentes. Por exemplo, dizer que o Brasil parece a Índia de não sei quanto, século XVII, XVIII. Isso não faz sentido. Isso só faz sentido do ponto de vista pouco rigoroso, logicamente, de trajetórias do desenvolvimento. Vocês devem ter assistido aquele desenho Corrida Maluca, né? As pessoas saem correndo amalucadamente, o Dico Vigarista solta umas armadilhas e tal, né? Todo desenvolvimentista, no limite, tem uma mente de corrida maluca. Olha, a China está ultrapassando para ultrapassar os Estados Unidos. Né? Esse estilo corrida maluca, né, não respeita a ideia de um tempo do mundo, que é um tempo do sistema. É o sistema em geral que se move, e não os seus epiciclos. Né? Esse foi a pegada, essa sempre foi, a meu ver, o que é interessante na perspectiva do sistema mundo, e que é a coisa ali do jogo Brodel-Wallerstein. O Arantes tem uma leitura muito precisa dos dois, e quando o Brodel começa a falar em tempo do mundo, é no volume 3 do Civilização, Material, Economia e Capitalismo, onde ele vai se engajar numa crítica ao Wallerstein, que eu nunca comprei integralmente, né? Mas por que ele chama de tempo do mundo? O tempo do mundo é o tempo do capitalismo. E é curioso como é preciso o argumento, tanto do Brodel e tanto aqui do Arantes. O Brodel diz: o tempo do mundo é uma espécie de superestrutura do mundo. Um espaço, ele usa essa palavra, de culminação de forças que são locais, elas emanam, produzem esse tempo do mundo que repercute em tudo. Aí ele usa uma expressão que, quando eu era na graduação, eu não tinha entendido, eu só fui entender muito tempo depois, um tempo envoltório. Envoltório é uma expressão matemática muito precisa. Ele diz um tempo envoltório que demanda transformações e ajustes. Envoltório tem dois sentidos. Ele aparece tanto na geometria quanto na topologia e teoria dos grafos. É na geometria que o Brodel está falando, né? E isso fica claro quando o Brodel fica insistindo que a sociedade é o conjunto dos conjuntos. O que ele quer dizer com o conjunto dos conjuntos? É o homem no seu imbricamento com o meio, com a técnica. Isso é uma coisa que já estava no Mediterrâneo, mas não estava 100% claro. Quando ele diz isso, por exemplo, ele nega a separação homem-natureza. Quem teve o privilégio de ler o Mediterrâneo, ele fica numa quizumba com os historiadores de agora, que ficam descrevendo o meio geográfico separado da história. O Mediterrâneo é exatamente esse imbricamento do homem e do meio, inspirado num cara que chama Vidal de la Blache, que era um grande geógrafo barra historiador. Então, o envoltório é o quê? É o conjunto que engloba e, ao mesmo tempo, é a emanação de todos os tempos locais. É isso que ele está chamando de o tempo do mundo. É um tempo superestrutural, mas o seu peso impõe ajustes sobre as partes. Eu acho que essa que é a grande figura. A gente pode usar uma outra figura, que é a figura de uma abóboda. Como é que você monta uma abóboda? Você dobra os vértices, uma madeira, alguma coisa assim, coloca algo pesado em cima, e esse peso só se sustenta por quê? Imagina, uma madeira quer voltar à sua forma original. Com essa abóboda em cima, o sistema entra num equilíbrio, entre aspas, aí você cimenta, depois você pode tirar a madeira. Esse tempo do mundo é essa espécie de quê? De abóboda geral,
mas ela exige ajustes nas localidades. Ele está querendo discutir esse tempo do mundo, que emana dos tempos locais e faz uma pressão reversa sobre os tempos locais. Isso me ficou muito claro quando ele começou a discutir a passagem das hidrovias para as ferrovias, ele, Brodel. O que vai dizer o velho Brodel lá? Olha, o tempo do capitalismo, o tempo acelerado, era um tempo apenas das cidades costeiras e dos rios navegáveis nos dois sentidos. Por quê? É um tempo de transportes rápidos, do custo do frete pequeno, mas rio acima já não vale. Porque você não consegue, a não ser que você construa eclusas, isso é caro, e aí mexe no meio, né? A coisa que ele estava falando lá atrás. Então, havia um tempo acelerado dos países costeiros. Veja, antes da ferrovia não tinha capital que não fosse na costa ou em rios navegáveis. Por isso que a história europeia é tão presa a esses rios, né? O Tâmisa e tal. Com o trem, o tempo do mundo, o tempo da Terra, entra numa espécie de ajuste com esse tempo costeiro. Não é que tudo se acelera. Aquele capitalismo, entre aspas, dos rios navegáveis, da costa, começa a reverberar também, né, aonde o trem chega. Essa é uma ideia de ajuste. Qual que é a ideia de ajuste que o Arantes puxa? Ele puxa um texto do Mestre Novaes, Passagens para o Novo Mundo, um texto pouco conhecido, mas é um texto genial, né, que eu acho que dá o tom do que o Arantes está fazendo e é a embocadura para a gente chegar no Wallerstein. Nesse texto, é um texto curto, né, o Novaes vai dizer o seguinte: olha, a pressão externa por um liberalismo britânico teve uma resposta muito peculiar no Brasil. Veja, essa que é a ideia de que a pressão é geral, a resposta é sempre específica. Aquele tempo do mundo está pressionando as pessoas, as respostas não são iguais, mas não é corrida maluca. Dick Vigarista, não sei quem, ultrapassando não sei quem. Né? Não é corrida maluca, essa que é a questão. A saída brasileira foi um tripé. Primeiro, liberalismo aqui, infelizmente, começou a ser entendido como preservação dos direitos de propriedade. É a traição da Revolução Liberal de que falava o Lippmann e tudo mais. Por quê? A escravidão era legal. As pessoas pagaram pelos escravos. Então, quando os abolicionistas pressionavam no sentido 2 do liberalismo, eu vou voltar a isso, que é a emancipação, a comunidade de proprietários dizia: cara, eu paguei pelo escravo. Eu liberto, desde que você pague o valor venal para valer. Então, a pessoa podia ser cínica de dizer que era liberal. Óbvio que eu quero libertar meus escravos, mas eu paguei, é meu. Se for restituído, eu liberto. Veja, é uma inflexão. Você tem uma pressão pelos abolicionistas de que toda forma de sujeição do homem pelo homem é inglória e tudo mais. A comunidade de proprietários vai dizer: velho, se você acabar com a propriedade privada, desaba tudo. Foi uma língua que todo mundo entendeu. Inclusive a classe média que tinha escravos e a que almejava ter escravos. Então, uma das saídas foi um liberalismo que nunca vai ultrapassar o problema dos direitos de propriedade. Segunda, momentânea, até o golpe de 1889, a preservação da monarquia, mas com reforço dos poderes locais. Porque se você não fizer isso, desagrega o território. Se o território desagrega, a resposta às pressões, às pressões externas vão ser muito difíceis. E o terceiro ponto, intensificação da monocultura exportadora. Veja, olha que ideia. É uma resposta das pressões externas à brasileira. Era uma resposta muito estranha, muito exótica. Aqui tinha monarquia, a escravidão se esticou um tempão,
e você assentou tudo no desenvolvimento da monocultura exportadora. Porque aí que está a coisa, né? E o Novaes discute isso muito bem no texto e o Paulo reverbera. A ordem britânica nunca foi além dos direitos de propriedade. É por isso tanto que o Brodel, tanto quando o Wallerstein como o Arrighi vão dizer que era uma ordem branca, europeia proprietária. Porque se a questão fosse a escravização, isso é o Raymond Williams que nota no Capitalismo e Escravidão, os ingleses jamais comprariam o algodão americano feito por escravos. Fica imaginando a cena, o abolicionista num café inglês reclamando do escravismo, tomando um café com uma camiseta de algodão. Né? É a típica coisa, né? Desses delírios, né? O sujeito reclamando do escravismo, tomando café de camiseta de algodão. O que era a questão? A questão era o tráfico. Isso é o ponto mais forte, eu acho, do Eric Williams, que sobreviveu ao tempo. Ele vai falar numa espécie de reversão do tráfico. Com medo de perder o império, né, como vocês sabem, a Inglaterra deu voz às colônias, Comunidade Britânica das Nações. O Caribe disse o seguinte: você só pode comprar o açúcar feito de beterraba dos franceses e o açúcar do mercado internacional depois que você comprar todo o nosso açúcar. É o pacto colonial posto de ponta cabeça. Os liberais ingleses, né? Queremos comprar em qualquer lugar. Como é que você faz? Se você bloqueia o tráfico, você começa a enfraquecer a posição das Antilhas. Era fácil bloquear o tráfico. Era difícil ir contra a escravidão, porque o escravo era considerado uma propriedade. Então, né, havia um limite à revolução liberal, que era os direitos de propriedade. E o Brasil entra no Novo Mundo por essa porta. Então, por que eu fiz essa volta? Eu fiz essa volta para, primeiro, criticar a corrida maluca, né? Que tem que fazer a crítica a todo momento. E, segundo, como é que é a questão do geral e do particular no sistema mundo. A nossa resposta foi por aí. Né? As pressões gerais, e óbvio que isso vai influenciar o mundo, por quê? Vai vir comida barata pela exportação, vai engatar na hegemonia britânica numa forma particular. Então, é um pouco por aí.